não é a nossa condição ou o lugar em que estamos, mas nossa mente que é capaz de nos fazer felizes ou completamente miseráveis. Baseado nisso, o estudo e a compreensão da mente se torna uma coisa extremamente relevante. Então eu pergunto, você já leu o manual de instruções da sua própria mente, única e diferente de todas as outras que você conhece? Cada um de nós é único, como uma impressão digital. Mas existem certas coisas que acontecem em todos nós. Por exemplo, nós recebemos uma quantidade absurda de informações todos os dias. E o nosso cérebro, nossa mente lida com isso, filtrando essas informações, né? Basicamente, ele deleta coisas, simplesmente desconsidera, ou ele altera parcialmente aquelas informações, distorce as informações, ou às vezes também ele generaliza aquilo, tomando exemplos já conhecidos e tirando conclusões. Então, a existência desses filtros transforma a nossa experiência. E também há um certo risco de se cometer erros, né? Misinterpretações, né? E perder-se coisas importantes. Então, os filtros são uma coisa comum a todos nós, né? Apesar de sermos únicos. Outra coisa é um certo processo repetitivo, né? A gente realmente tem uma forma meio comum de funcionar. A mente recebe as informações, recebe os estímulos, a gente analisa esses estímulos, o que significa isso pra gente. E esses estímulos, às vezes, geralmente nos levam a ter emoções, né? E só a partir das emoções é que normalmente nós tomamos decisões. Então as decisões estão relacionadas às emoções. Essa é uma outra característica comum a todos nós. Esse ciclo, né, de receber, analisar, interpretar, ter emoções e tomar atitudes. Então é outra coisa característica da nossa mente. Então essa compreensão vai nos ajudar a entender o que está guardado dentro de nós. Porque o que está guardado dentro de nós é único e depende de como a gente enxerga o mundo. A mesma pessoa, a mesma situação é vista de forma muito diferente por pessoas diferentes. Se alguém joga uma pedra numa sala de aula, alguns vão gritar, outros vão correr, alguns vão achar graça, outros vão perguntar por que essa pedra. Ou seja, a mesma experiência se traduz em coisas completamente diferentes na mente de cada um. E isso está guardado. Então, como a gente enxerga o nosso passado, como a gente enxerga o nosso presente e o nosso futuro, é único e é afetado por esses filtros e por essas preferências, vamos dizer assim, do nosso cérebro individual. O nosso cérebro é a coisa mais complexa e mais avançada que existe nesse mundo. É um privilégio ter uma tal ferramenta, tal poder, tal capacidade. Entretanto, muitas vezes, infelizmente, esse poder se volta contra nós mesmos, prejudicando a nossa vida, nos tornando infelizes, nos tornando frustrados. E isso tudo pode mudar.
em função de como a gente usa essa ferramenta incrível que só os seres humanos têm. Nenhuma outra criatura nesse mundo tem essa ferramenta. É tanto assim que certas tradições, né, dizem que é um privilégio, é um grande presente, uma grande oportunidade ser um ser humano. Isso por causa dessa ferramenta incrível que a gente tem.